Olá! Bora conversar sobre uma habilidade que, sério, muda o jogo em qualquer área da vida: a comunicação. E olha, não é só sobre falar, não. A gente vai mergulhar na ciência por trás de uma comunicação que realmente funciona. Então, vamos lá. Pensa comigo. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, se comunicar bem não é só um extra. É a base de tudo. É o que afeta diretamente nossa produtividade, nossos relacionamentos, nosso sucesso. É tipo a chave mestra que abre portas e ajuda a construir um clima de colaboração. Mas aí já vem a primeira provocação. Será que só porque a gente falou alguma coisa, a gente realmente se comunicou? Essa é uma armadilha clássica, né? A gente assume que sim, e é aí que começam os mal-entendidos. Olha só que interessante a diferença. Informar é uma rua de mão única. Eu só jogo a informação. Pronto. Agora, comunicar. E a história é outra. É uma via de mão dupla. A própria origem da palavra já entrega o segredo. Tornar algo comum. Ou seja, precisa ter troca, precisa ter certeza de que a outra pessoa entendeu. Beleza, então, se comunicar é essa via de mão dupla, como é que a gente faz ela funcionar direitinho? Para isso, a gente precisa dar uma olhada no motor da comunicação. Vamos desmontar esse processo para entender cada pecinha, cada engrenagem. E aqui está o nosso mapa, o modelo clássico que explica como a comunicação acontece. Pode parecer bem simples à primeira vista, né? Mas cada um desses elementos aí tem um papel super importante. Vamos ver como tudo isso se encaixa. Tudo começa aqui, ó, na fonte, ou no emissor. É quem tem a ideia, a intenção, o que quer que seja. É o ponto de partida. E já fica a dica: se a fonte não está com a ideia clara na cabeça, a mensagem já sai toda torta. Ok, a ideia existe. Agora ela precisa de um caminho para chegar do outro lado. Esse caminho é o canal. Pode ser o ar numa conversa ao vivo, as ondas de rádio, a internet para um e-mail. E escolher o canal certo, gente, é fundamental. Sabe aquela DR por Zap? Pois é, exemplo perfeito de erro na escolha do canal. Lá na outra ponta está o receptor, o destino da mensagem. Mas o papel dele não é só receber, não. O mais importante é que ele vai decodificar, vai interpretar aquilo. E isso não é nada passivo. A pessoa que recebe a mensagem constrói o significado usando toda a bagagem de vida dela, as experiências. E agora, a peça que faz a mágica acontecer, que transforma a informação em comunicação de verdade, o famoso feedback. É a resposta de quem recebeu a mensagem voltando para quem enviou. É o entendi, ou pera, como assim? É isso que fecha o ciclo e transforma um monólogo chato num diálogo de verdade. Só que, no meio de todo esse caminho, tem um vilão: o ruído. E olha, ruído é qualquer coisa que atrapalha e distorce a mensagem. Não é só o barulho de uma obra do lado, sabe? Pode ser um e-mail todo confuso, uma internet que não para de cair, ou, como a gente vai ver agora, até o que está se passando dentro da nossa cabeça. Vamos ver um exemplo prático de como esse ruído funciona. Imagina a seguinte situação. A Joana teve uma noite péssima. Chega no trabalho e, pá, recebe esse e-mail do chefe. Lendo assim de primeira parece um elogio, né? Claríssimo. Pois é. Só que o contexto interno da Joana mudou tudo. Aquele estado emocional dela funcionou como um ruído psicológico. E por causa disso, ela leu a frase "vamos dar mais atenção à ideia" e entendeu como uma crítica. Achou que o trabalho dela não tinha sido bom o suficiente. É um exemplo perfeito de como o nosso mundo interior pode distorcer completamente uma mensagem. Ok, agora que a gente já entendeu como a comunicação funciona e o que pode dar errado, vamos dar um passo além. Vamos ver como tudo isso aparece no nosso comportamento do dia a dia. Basicamente, existem 3 grandes estilos de comunicação. Primeiro, tem o estilo passivo. Sabe aquela pessoa que foge de conflito como o diabo foge da cruz? Que engole sapo, não fala o que pensa e concorda com tudo só para não ter briga? Então, o resultado disso, muita frustração guardada e um monte de ideia boa que morre na praia. Aí, no outro extremo, está o estilo agressivo. É quem chega impondo a opinião na base do grito, sabe? Interrompe os outros, levanta a voz, não quer nem saber do que estão falando. Essa pessoa pode até sentir que ganhou a discussão ali na hora, mas o que ela realmente ganha é um ambiente de trabalho péssimo e relações destruídas. E, finalmente, o caminho do meio, o ideal, o estilo assertivo. A pessoa assertiva consegue falar o que pensa, defender suas ideias com clareza, com firmeza, mas, e aqui está o pulo do gato, sempre com respeito. Ela fala, mas também escuta. É o equilíbrio perfeito entre não se anular e não atropelar ninguém. Tá, mas e aí? Como a gente faz para ser mais assertivo?
A melhor parte é que isso não é um dom, é uma habilidade. E toda habilidade pode ser treinada. Então se liga nesse kit de ferramentas que a gente separou para começar a praticar. São 5 passos bem práticos. Primeiro, escuta ativa, que não é só ficar quieto esperando sua vez de falar. É ouvir de verdade com interesse. Segundo, clareza e concisão, sem enrolação, direto ao ponto para não dar margem para confusão. Terceiro, super importante, empatia. Tentar de verdade entender o lado da outra pessoa. Quarto, saber dar e também receber feedback de um jeito que ajude e não que machuque. E por último, uma técnica de ouro. Falar usando eu. Em vez de apontar o dedo e dizer você fez isso, tentar algo como eu me senti assim quando. Faz toda a diferença. Bom, com essas ferramentas em mãos, a gente chega num ponto muito importante, que amarra tudo que a gente viu até agora. É o seguinte, melhorar a comunicação não é igual aprender a andar de bicicleta que você aprende uma vez e pronto. É muito mais parecido com ir para academia. Se você para de ir, você perde o resultado. Exige prática constante, atenção, reflexão. É um processo, uma jornada que nunca acaba. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, sobre o processo, os estilos, as ferramentas, qual é o primeiro passinho prático que dá para dar hoje mesmo para começar a refinar essa habilidade tão poderosa? Porque a grande mudança começa nesse primeiro passo.